Eu me sinto como se eu estivesse pisando em um solo sagrado aqui. E se vocês não estivessem tão perto, provavelmente eu estaria tirando os meus sapatos. Eu não sei se existem gigantes escoceses, mas se houver, eu sinto que eu estou seguindo os passos de alguns deles. O chefe do clã, Ferguson, e o outro chefe do clã, Macbeth. E eu me sinto como, sabe, o pequenino Jimmy cuidando da retaguarda aqui. Mas é um grande privilégio estar aqui esta noite. Muito obrigado pelo convite, Chris, para trazer a vocês um ensinamento a respeito de um assunto que é tão próximo do meu próprio coração, por causa da experiência pastoral e também por causa do sofrimento de pessoas bem próximas a mim também. Um dos grandes temas do ministério do Dr. Sproul tem sido a soberania de Deus, que Deus governa todo o globo e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu gostaria de fazer o seguinte essa noite, eu gostaria de destacar para vocês como Deus pode até mesmo fazer com que a depressão coopere para o bem daqueles que o amam. Eu poderia vir aqui esta noite e talvez tentar falar a respeito de todo o assunto da depressão. A condição, a complexidade, as causas, as curas, quem cuida disso. Mas eu só tenho 35 minutos e vocês podem pegar tudo isso no meu livrinho. Mas o que eu pensei em fazer em vez disso é apenas me concentrar nessa ideia de como Deus usa a depressão para nos ensinar tantas lições valiosas. E eu pensei em fazer isso trazendo para vocês uma série de clipes, uma série de vídeos. Nos últimos meses eu estive envolvido na elaboração de um documentário, um DVD, com esse tipo de coisa. E isso acompanha o meu livro, Os Cristãos Também Ficam Deprimidos. E nós entrevistamos vários cristãos e pessoas que aconselham cristãos que têm sofrido com depressão e aqueles que aconselham eles. E nós queremos colocar isso junto como um recurso que vai ajudar o ministro da igreja a ajudar aqueles que estão deprimidos e ajudar até mesmo aqueles que estão deprimidos. E a igreja não tem sido muito boa para lidar com isso. O meu próprio livro não é sobre o tratamento lógico e sistemático da depressão. O que o filme faz, e eu espero, é colocar a imagem de um rosto humano no sofrimento. E eu espero que ambos juntos possam impactar a igreja e dar à igreja um coração e a habilidade em ministrar àqueles do povo de Deus que sofrem desta maneira. Então, entre o número de perguntas que nós fizemos às pessoas, entrevistamos uma ampla gama de cristãos, diferentes gêneros, diferentes idades, diferentes raças, diferentes classes sociais. Uma das perguntas que fizemos a todos foi: o que você aprendeu com isso? Qual o bem que Deus tirou disso na sua própria experiência? E nós ficamos bastante surpresos. Eu não voltei a todos os episódios, mas há algumas semanas atrás eu recortei alguns dos pequenos trechos onde esses cristãos e aqueles que aconselham eles falam de tudo isso que Deus faz por intermédio desse sofrimento e que como tudo isso coopera para o bem deles e que Deus faz. Então, eu gostaria de começar essa noite com Sue. Ela é uma senhora cristã, muito alegre, e uma senhora cristã mais velha, mas apesar de ser muito vivaz e ter uma personalidade alegre, ela sofreu de depressão ao longo dos anos. E eu pensei em começar essa noite examinando um dos hobbies bastante incomuns que ela faz, porque este hobby demonstra bem visivelmente como Deus pode pegar o que parece mais inútil nas nossas vidas e transformar isso em algo belo e útil. Ok, George e eu estivemos ocupados no ano passado com Plurn. Isso veio da igreja Esther Gilded. E isso são sacolas plásticas cortadas em tiras juntas.
George se senta no chão e corta as bolsas e dá um nó nelas. Então, eu faço o crochê com plarn, o fio de plástico, plarn. Temos 5.000 sacolas plásticas no celeiro, então se você estiver interessado em ver como fazer isso, eu vou te mostrar. Esses são tapetes para as vítimas do terremoto no Haiti, que ainda dormem na lama. Então, nós enviamos isso e você acabou de fazer o crochê aqui comigo e fazer uma manta de lã. Eu tenho feito isso por horas. Eu coloco um louvor, uma música. Eu vou fazendo a manta de crochê. Enquanto você está sentado aqui, é claro, você tem que orar pelo povo do Haiti. E orar não apenas pelo físico deles, mas também pela vida espiritual, para que sejam levados a uma vida em Cristo também. Isso é o plano. Estamos salvando o meio ambiente, não vamos descartar os sacos plásticos. E fazendo plano. Ok? Veja como Deus pode pegar as coisas mais inúteis e fúteis em nossas vidas e transformá-las, e tecê-las e colocá-las juntas para criar algo bonito e útil. Deus trabalha para que todas as coisas, incluindo a depressão, cooperem para o bem do seu povo. E um dos bens que Deus trouxe dessa experiência para a sua foi Deus usando ela para chamar a atenção. Eu não tenho uma natureza depressiva. Eu simplesmente não quero. Eu estou crescendo. Se eu fizesse uma torta e queimasse, e daí? Eu faço outra. E eu não tinha uma natureza deprimida. É por isso que acho que a depressão foi tão difícil de ser reconhecida, porque isso simplesmente não é quem sou eu. Eu tenho uma personalidade intensa, eu diria, mas uma personalidade depressiva, não. Quando eu olho para trás, só tenho que pensar que foi o que Deus usou em minha vida. Eu agradeço a Ele por isso. Eu nunca desejaria depressão para o meu pior inimigo. Eu não desejo, é horrível. Mas foi assim que Deus teve que chamar a minha atenção. Porque eu vivi por muito tempo... isso é bom, isso é ser feliz, sejamos todos felizes. Ele teve que usar uma depressão para chamar a minha atenção. E a minha oração é que eu estivesse deprimido e eu pudesse ajudar outras pessoas. Foi com um propósito. Eu creio nisso e agradeço a Ele por esse propósito. Existem muitos cristãos como Sue que podem falar de como Deus usou essa experiência, esse sofrimento da depressão para realmente chamar a atenção deles e direcionar eles para si mesmos. Infelizmente, nós precisamos disso, não é? Mas Sue aprendeu mais. Sue aprendeu a orar. Na verdade, a orar sem cessar. Ela também aprendeu a ser dependente de Deus. Eu era bastante independente, eu podia fazer coisas sozinha, eu tinha esse relacionamento com Deus, mas estava no controle. Eu precisava da minha depressão para me tornar mais dependente de Deus, e eu reconheço isso. Não é por isso que todos precisam de depressão, mas Deus tem um propósito. Ele pode fazer com que tudo coopere na sua vida por intermédio da depressão. Não é uma experiência maravilhosa aprender a depender de Deus, aprender a se inclinar nele? Ele nos enfraquece para que realmente venhamos plantar tudo nele. Então, o que acontece como resultado disso é que a oração começa de uma nova maneira e para um novo grau na vida cristã. Uma tremenda quantidade de oração, simplesmente orando continuamente. Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Eu já orei isso 1 milhão de vezes para me ajudar no próximo minuto. Eu tenho que ir ao supermercado. Apenas me leve e me traga de volta para casa do supermercado. Então, quando eu vi uma melhora mínima, gradual, eu fui atingida por Deus, Ele respondendo às minhas orações. Não em grandes formas, acabando com a depressão completamente, mas Ele está respondendo às minhas orações. Eu fiz isso até para ir para o supermercado. Não é uma lição valiosa para aprender como orar sem cessar,
orar sobre as coisas básicas e comuns da vida cotidiana. Você entende como Deus pode pegar sacolas plásticas e transformá-las em camas para os órfãos e os sem-tetos? Levar as nossas piores experiências para transformá-las em algo belo e útil? Eu quero ir agora para o Dr. Eric Johnson. Ele é um pastor profissional no Seminário Batista do Sul. Ele tem ajudado muitos cristãos durante a depressão. E uma das coisas que ele percebe quando está fazendo isso é como aprofunda a maturidade cristã. Todos nós, como cristãos, estamos em uma jornada e alguns de nós são chamados para um tipo diferente de jornada. E eu colocarei neste contexto, eu diria, uma pessoa que tem depressão, que está fazendo uma parte da jornada. A sua jornada não é fútil, embora não seja sem propósito, e às vezes parece que é por causa da depressão, mas o que Deus está querendo fazer é causar uma história, para essa história ser um tipo especial de glória, que realmente assim vai produzir algo através dessa vida de dificuldade e os fardos que eles carregam, e os pecados que eles vencem, para que cada vez mais eles se tornem uma espécie de cristãos sábios. E eu não sei sobre outras pessoas, mas na minha experiência, eu descobri que as pessoas, especialmente na casa dos 45 e 60 anos, eles tendem a ser os tipos mais profundos de cristãos. Muitas vezes você vê que está associado a uma medida de sofrimento que o Senhor usou a fim de levá-los a esse tipo de estado de maior maturidade na fé. Aprofunda a maturidade cristã. Dr. Johnson é muito respeitoso com as percepções e recursos do aconselhamento secular. Mas, como ele nos diz neste próximo clipe, quanto mais ele aconselha, mais ele percebe quantos mais recursos nós temos para quem tem o poder do Evangelho. Devo dizer que o aconselhamento secular tem muito valor, mas é tão pobre em comparação aos recursos que nós temos. É como se fosse o valor que eles têm no aconselhamento secular. Nós temos tudo isso e nós temos muito mais do que isso. Temos um Deus que está tão comprometido com o nosso bem-estar que Ele estava disposto a enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, então ser ressuscitado dentre os mortos. E agora Ele está no céu dizendo: vamos pessoal, vamos meus filhos, eu amo vocês, eu quero o melhor para vocês. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, eu estou tão otimista, eu estou desesperadamente otimista em relação às pessoas com quem eu trabalho. E como o poder do Evangelho é experimentado na vida daqueles que estão sofrendo com essa fraqueza. O que acontece? O que acontece é que, à medida que o poder penetra em suas vidas, eles têm o poder de testemunhar pelo Evangelho de uma maneira que nunca tiveram antes. Antes de ficar deprimida, eu era muito quieta a respeito do meu relacionamento com Deus, com Cristo. Não era algo que eu realmente compartilhava. Tendo passado por uma depressão, eu quero compartilhar o meu amor por Cristo e a minha gratidão a Deus com quem quiser ouvir. Porque é disso que se trata. O que realmente vale esta vida, exceto se esforçar para glorificar a Deus, que claro, que nós caímos abaixo disso. Se eu não tivesse tido a depressão, eu não acho que teria percebido que eu teria ficado guardando o meu cristianismo só para mim. Claro, as pessoas enxergam você congregando, julgam você como um cristão, mas na medida em que anuncia Cristo, sim, eu não tinha feito isso, eu teria mantido isso só para mim. Então, eu estou muito grata pela depressão, por poder fazer isso agora. A minha depressão simplesmente abriu as comportas quando eu saí dela. Apenas abriu as comportas do meu amor por Deus, o meu amor por Cristo, o meu relacionamento com Cristo. Eu só quero que todos tenham o mesmo relacionamento e sintam a mesma alegria que está disponível numa vida com Cristo. No entanto, falhamos. Quero dizer, eu não quero soar como aquela cristã maravilhosa e perfeita. Eu só quero soar como alguém que está apaixonada por Cristo e Ele está na minha vida. Não é isso que todos nós queremos ser? Vocês entendem como Deus pega sacos plásticos feios e os transforma em uma bela testemunha?
Mas vamos nos afastar de Sue. Vamos descer para uma geração. Quero apresentá-los a Jenny. Jenny destrói todas as caricaturas a respeito da depressão. Ela é uma mãe adorável, piedosa e cristã, que tem todas as nossas docas na fila, como você pode dizer. E ainda assim, Deus trouxe depressão na vida dela. E ela diz que a grande lição que ela aprendeu é que, por intermédio da fraqueza, Deus fortalece ela e aperfeiçoa ela. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é um versículo muito grande para mim, porque eu finalmente cheguei à conclusão de que eu era fraca. Mas, através da minha fraqueza, a força de Deus foi ficando muito clara para mim. Você vê o marido, Greg, ali? Ele é um pastor. E, conforme nos conta neste próximo clipe, ele também aprendeu com a depressão. Você vê que Deus não ensina apenas quem está sofrendo. Ele ensina aqueles ao seu redor também. Greg aprendeu algo sobre o coração compassivo de Deus que ele não conhecia antes. Toda essa jornada em que estivemos foi algo muito fortalecedor para o casamento. Nós temos sido mais abertos um para com o outro, nós simplesmente expressamos mais os nossos sentimentos, e ele não tem tanto medo de se abrir comigo, porque ele estava meio preocupado sobre como eu reagiria e coisas do tipo. Mas realmente fortaleceu o nosso casamento, nós podemos ser honestos um com o outro quando nós precisamos dar uma pausa, ou quando, ei, eu não estou me sentindo muito bem hoje, ou sabe... Apenas confiamos um no outro muito mais e olhamos um para o outro em busca de ajuda e juntos olhamos para Deus para obter ajuda também. Sim, acho que nós dois percebemos que nós precisamos mais um do outro. Então você constrói junto um com o outro e brinca mais. Então o que você fazia antes, você percebe as fraquezas que você tinha e de qualquer maneira você toma os cuidados que você tem que tomar, sabe? Que você ajuda um ao outro, você lembra um ao outro, sabe? Ela vai me lembrar, você não pode ficar acordado e ler teologia a noite toda, todas as noites. Você não pode pregar todas as semanas. E eu vou lembrar ela, você não pode dizer sim a todos que ligam e perguntam se você pode fazer isso ou aquilo com a outra coisa. E lembramos um ao outro que nós precisamos sair, devemos levar as crianças para passear em algum lugar, talvez tirar um fim de semana de folga. Então apreciamos as limitações um do outro e tentamos proteger um ao outro. O próprio clipe nos mostra como, sabe, às vezes, quando a depressão entra em um casamento, que há um medo, isso vai nos despedaçar. E, no entanto, como Jenny e Greg descrevem, enquanto eu me descobria, a minha própria esposa sofreu com isso. E isso fortalece o casamento cristão de maneiras maravilhosas. Mas, sabe, a depressão afeta todas as raças. E eu gostaria de apresentar a vocês agora uma jovem, uma enfermeira afro-americana, Tamika. Ela teve uma série de experiências dolorosas na vida dela e eventualmente ela caiu em uma depressão que até então era desconhecida para ela. Mas, de novo, ela diz que Deus usou isso para ensinar ela a diferença entre felicidade e alegria. Eu estou descobrindo agora que existe uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade é baseada em algo acontecendo. E eu nunca realmente pensei sobre isso assim. Alegria é algo que eu li em um livro chamado Escolha a Alegria, porque a felicidade não é suficiente. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu me deparei com a definição do que era alegria. E é a certeza de que Deus está no controle. É a confiança silenciosa de que tudo vai ficar bem. E a escolha determinada, louva a Deus em tudo que você faz. Então, busque a alegria e não a felicidade. Tenho certeza que muitos de vocês aprenderam a diferença entre alegria e felicidade. E é uma diferença maravilhosa para ser aprendida. E às vezes são necessários esses tipos de experiências dolorosas. Dr. Peter Newhouse é um conselheiro cristão em Zeeland, Michigan, e ele ajudou muitas pessoas com depressão, e o que ele viu na vida de muitos cristãos é como isso os ajuda a se tornarem servos melhores, isso os faz servir melhor os outros.
Há algo maior aqui, há uma esperança maior, há uma oportunidade maior do que simplesmente melhorar os meus sentimentos. Existe uma alegria, existe esperança, existe simplesmente uma oportunidade de impactar outras pessoas. E isso vai além de mim. Não só quando estou deprimido, mas também quando não estou deprimido ou me recuperando da depressão. Posso falar sobre a vida de outras pessoas e realmente causar um impacto. E acho que tantas vezes o aconselhamento secular vai dizer: se eu me sinto bem ou feliz, é o fim do jogo. E para mim, como eu aconselho, especificamente com pessoas deprimidas, isso significa que é um quadro mais amplo para as pessoas e para outras pessoas, e até mesmo ao longo da vida ou na eternidade. É isso que significa. E eu acho que, como as pessoas estão deprimidas, elas têm menos oportunidade de ministrar nas suas vidas e na vida das pessoas, e à medida que ficam mais saudáveis e íntegras, elas têm alegria em suas vidas, elas são mais capazes de impactar, não simplesmente seus cônjuges, filhos e irmãos, em sua esfera de influência. E uma das maneiras pelas quais Deus usa a depressão para fazer servos melhores é que Ele usa a depressão para nos ajudar a sermos melhores conselheiros para outras pessoas. E eu gostaria de voltar ao Dr. Eric Johnson, porque ele fala neste próximo clipe a respeito da depressão da sua própria esposa e como, através disso, ela se tornou a professora do professor. Eu tenho que dizer, como em minha própria vida, a fonte mais importante do meu próprio aconselhamento deve ter sido a minha esposa, que Deus trouxe para a minha vida, que lutava contra a depressão frequentemente ao longo de sua vida. E eu fui inútil para ela nos primeiros anos do nosso casamento, e fui um grande solucionador de problemas, um fixador, mas gradualmente Deus me deu graça e eu não machuquei a minha esposa tanto que, para ela não ficar comigo mais, e ela trabalhava comigo e, de certa maneira, me ajudava a ser mais efetivo. Eu sou profundamente grato a Deus pelas coisas que Deus me ensinou por intermédio dela. Então, eu acho que se você puder olhar, se um cuidador pode olhar para isso como uma oportunidade de se tornar mais habilidoso do que você pode abordar a pessoa deprimida e dizer, sabe, se eu vir algo, isso é muito estúpido, diga-me, porque quero ser útil para você, eu quero ser um encorajador para você, e você é o único que pode me deixar saber disso, como fazer isso, e olhar para os deprimidos como um recurso dessa maneira, assim. O que será mais útil para você enquanto eu caminhar com você? Me fale. Uma coisa que eu descobri ao lidar com pessoas deprimidas é a quantidade de riquezas que existe na palavra de Deus e na vida dessas pessoas para ajudar elas com a depressão. Mas eu também aprendi quantas riquezas existem no mundo de Deus, e apenas um escocês pode enxergar assim. Sim, nós temos grandes riquezas na palavra de Deus, mas pela graça comum nós temos riquezas tremendas no mundo de Deus também. E um deles é o pastor Tabitha Anywille, que ele realmente deixa claro nesse próximo clipe, que é o medicamento. O que queremos fazer como pastores é avaliar se estamos lidando ou não com uma depressão espiritual, ou se estamos lidando com uma depressão clínica. Nós queremos saber quais são as raízes, os fatores que contribuem para a depressão. Agora, no lado espiritual pode ser uma série de coisas, de entender ou não a natureza de Deus, em seu caráter, como Ele está agindo na vida da pessoa, não se arrepender do pecado, pecado não confessado, não participar dos meios da graça na igreja local. Mas no lado clínico estamos falando sobre coisas que podem ter raízes médicas, podem ter raízes químicas, provavelmente vai precisar de um novo nível de tratamento, tipo de tratamento do mundo médico, que é realmente a graça de Deus para nós. Então pode envolver medicamentos e outras coisas que ajudam a resolver o desequilíbrio. Isso está acontecendo e contribui para a depressão. Riquezas maravilhosas, tanto na palavra de Deus, quanto no mundo de Deus. Mas vamos voltar ao Dr. Peter Newhouse novamente. Ele viu um crescimento espiritual significativo por intermédio da depressão, especialmente nesta área, se tornando um exemplo para outros crentes. Você sabe, quando você está em depressão, você simplesmente pensa que é o pior dos cristãos no mundo, não é? Você se acha um fracasso completo, você é um desastre completo, você está decepcionado de todos, incluindo seu Senhor e Salvador, e ainda a sabedoria, o poder, Ele pode, por meio disso, equipar você para ser um exemplo e uma inspiração maravilhosa para outros, como Peter Newhouse deixa bem claro aqui.
Frequentemente, a depressão realmente leva as pessoas a crescerem de maneiras diferentes. Isso nos força a confiar em Deus, nas outras pessoas e simplesmente aprender habilidades diferentes que eles podem usar e tiveram que aprender. Então, a depressão pode realmente ser uma verdadeira bênção de uma maneira indireta se as pessoas perseverarem. Então, muitas vezes tenho visto pessoas realmente crescerem em sua fé e na compreensão de quem Deus é. E realmente, de novo, depender de Deus de maneiras únicas e diferentes que talvez, se eles não tivessem essa experiência de depressão, eles não teriam. E, de novo, eles podem ser pessoas de fé, mas sua fé se aprofundou e entrou de uma maneira completamente diferente ou em uma profundidade completamente diferente do que eles já tiveram antes. Acho que os relacionamentos, muitas vezes, podem ser muito enriquecidos, porque dependem nessa pessoa de apoio, e essa pessoa, para apoiar, consegue amá-los e cuidar deles de uma maneira que talvez eles não tivessem de outra forma. Essa é uma oportunidade muito poderosa para realmente confiar em outras pessoas, como uma pessoa deprimida, e em seguida ter um suporte pessoal, cuidar deles, amar eles de várias maneiras. Isso pode ser que eles não tenham de outra maneira, o que aprofunda aquele casamento ou relacionamento. E também acho que quando nós estamos lutando com coisas difíceis, neste caso, nós estamos falando sobre depressão. Quando estamos lutando com qualquer coisa difícil, há uma oportunidade para que possamos crescer em nosso caráter de várias maneiras. A perseverança ou longanimidade, ou realmente aprendendo o verdadeiro significado da alegria. Acho que podemos falar sobre alegria, mas realmente não é testado, a menos que você realmente enfrente algo difícil e ainda escolha a alegria. Então, muitas vezes muitas pessoas deprimidas tiveram que lidar, na verdade, são ótimos exemplos de alegria, e especialmente em meio a provações e tribulações. Então, muitas pessoas que eu olho e digo, uau, lá quem eu quero ser, e eles cresceram de maneiras incríveis, são, na verdade, inspirações do que lutaram com algum tipo de abuso que resultou em depressão, e por isso elas realmente cresceram e mudaram e se tornaram essa pessoa incrível. Acho que eles também podem ministrar a outras pessoas de maneiras extraordinárias, porque entendem e eles têm essa profundidade em seu caráter para saber quando é preciso superá-lo. E uma coisa que é apenas falar, ei, essa pode realmente ser uma grande oportunidade para você crescer e mudar e ser desafiado, mas para realmente ser uma pessoa que faz isso e conta a alguém sobre isso, que isso é poderoso. Então, eu adorei assistir outras pessoas que ajudei no Ministério da Depressão para outras pessoas e compartilhei a história deles, compartilhei o impacto positivo em suas vidas, porque muitas vezes simplesmente assumimos que é um impacto negativo ou algo ruim. E, na verdade, pode ter um grande impacto positivo nessa pessoa e em todos os outros relacionamentos. Tamika aborda o tema de ser um exemplo para as outras, e ela percebeu como a depressão ajudou ela a se tornar uma mentora muito melhor de outras mulheres afro-americanas jovens que ela leciona no Grand Rapids Community College. Eu provavelmente não mudaria nada, isso me tornou uma pessoa mais forte do que eu sou, isso me fez ser capaz de ser uma mentora de outras estudantes, contar essa história e dar às pessoas a esperança de que elas precisam para seguir em frente, sabe? Contratempos vão acontecer, sabe? Se eu conseguir pegar simplesmente aquela estudante, sabe? E indo até aquele limite, sabe? Com a minha história, então eu sei que as coisas pelas quais eu passei não foram em vão. As coisas pelas quais passei não foram em vão. Essa é uma garantia maravilhosa para o cristão, não é? James Dobson, o Dr. James Dobson disse, não há nada desperdiçado no negócio de Deus. Às vezes a depressão parece um desperdício. Deus não desperdiça ele. E tudo isso está tentando enfatizar que as coisas positivas que saem para os pacientes, não para negar a dor de que é algo profundo e escuro, e são vales longos, como explica o pastor Paul Torches, da sua própria experiência. Os tempos do vale, para mim, são tão longos. Às vezes, essas noites escuras são tão longas, eu não sei como. Parece que elas vão durar para sempre. E, no entanto, quando eu saio disso, há algo significativamente diferente em mim. Eu sou diferente. Eu me entendo melhor. Eu entendo a minha queda, eu entendo a imagem de Deus em mim. Eu entendo o meu relacionamento com Deus, mas eu entendo Deus melhor. Vales profundos e obscuros, mas aí eu entendo Deus melhor. E uma das razões disso é porque o que está
na cabeça desce para o coração através de tempos de sofrimento. O que é meramente teórico se torna funcional, como Paul novamente explica. Cada vez que eu passo por um desses momentos, eu saio me enxergando mais amoroso, mais gracioso, mais misericordioso, mais paciente. E eu termino ficando mais maravilhado com o que Ele, em sua graça, fez ao me escolher para me salvar. Que Cristo suportou voluntariamente a pena pelo meu pecado para que eu pudesse ser um filho de Deus. Eu sei que para alguns cristãos soa como uma verdade tão simples que talvez eles tenham entendido isso nos primeiros anos que eles se tornaram crentes, mas isso está me levando, eu sou um crente há 28 anos, eu estou demorando tanto para entender essas coisas de uma maneira funcional. Sim, eu sei, há muito tempo. Eu sou um filho de Deus. Eu estou seguro em Cristo. Eu já sou aceito por Deus em Cristo. Eu estou pronto em Cristo. Mas quando eu olhava para a minha vida cristã, nada funcionava dessa maneira. A teoria se tornando realidade. No penúltimo clipe, eu quero apresentar a vocês Ônica, uma adolescente que disse um número tremendo de perdas em sua vida. É apenas um milagre da graça que ela ainda esteja de pé, essa querida jovem. No entanto, vocês vão ouvir que Deus usou isso para dar a ela um senso de propósito em sua vida. Isso é muito, muito raro entre os adolescentes de hoje em dia. No início, acho que era como se não quisesse que outras pessoas soubessem, só porque eu não queria a opinião deles sobre isso e eles me julgavam. Mas agora eu vejo que muitas pessoas estão escondendo isso e elas precisam de ajuda. E como eu sinto que eu posso ser aberta, talvez eles saiam também e tentem obter ajuda. Eu não percebi quantas pessoas tinham depressão até que eu comecei a gostar de falar com alguém a respeito disso. E essas pessoas estão bem. Há muitas pessoas no mundo que estão deprimidas e você só pode enxergar que essa pessoa está deprimida, mesmo que seja a sua melhor amiga. Acho que me faz sentir como se tivesse um propósito na vida. Eu realmente amo ajudar as pessoas. Acredito que Ônica continuará e porá em prática 2 Coríntios 1. Que o conforto com que ela foi consolada por Deus, com esse conforto ela vai continuar confortando os outros com Ele. Eu quero terminar com o seu próprio conselheiro. Ela é uma maravilhosa senhora cristã piedosa, doutora Emily de Jong, que já ajudou tantos adolescentes durante esses anos traumáticos. E ela observou todas essas meninas passando pelo escritório dela. Ela disse que o que continua a impressionar é o poder e da simpatia e da salvação de Cristo. Cada pessoa da Trindade é vital quando falamos sobre a cura da depressão. Mas eu acredito que há um poder único quando estamos falando sobre Deus, o Filho. Porque a Bíblia nos diz que Jesus não desconhece as nossas fraquezas. Ele reconhece que nós sofremos e Ele sofreu. E Ele tem empatia pelas coisas que nós sofremos. E se eu imaginar o meu Salvador na cruz e as coisas que Ele sofreu, Ele sabia o que significava ser humano. Ele sabia o que significava lidar com a fraqueza em uma sensação avassaladora de desespero. Ele foi abandonado por Deus. E ainda assim, Ele venceu a morte por você. E isso é poderoso quando nós estamos olhando para a depressão, porque uma das coisas que se perde nos processos depressivos é a sensação de esperança. E quando eu sirvo a um Salvador que pode superar a morte, isso me dá esperança de que até mesmo a depressão, o peso dela pode ser tirado da minha vida. Vocês estão convencidos? Todas as coisas cooperam para o bem. Deus usa a depressão para nos ensinar que todas as coisas cooperam juntas para o bem. Ele usa isso para chamar a nossa atenção. Ele usa isso para nos fazer depender mais dele. Ele usa isso para nos fazer
a orar sem cessar. Ele usa isso para aprofundar a nossa espiritualidade. Ele usa isso para nos ensinar o poder otimista e o valor do Evangelho. Ele usa isso para fortalecer o nosso próprio testemunho. Ele usa isso para nos ensinar que a sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele usa isso para nos ensinar que o seu coração é compassivo. Ele usa isso até mesmo para fortalecer casamentos. Ele usa isso para nos ensinar a diferença entre alegria e felicidade. Ele usa isso para nos ensinar a servir melhor uns aos outros. Ele usa isso para nos ensinar como aconselhar melhor os outros. Ele usa isso para nos ajudar a descobrir as riquezas da palavra de Deus e concede isso ao seu mundo. Ele usa isso para nos tornar um exemplo espiritual para os outros e um mentor de pessoas que realmente precisam de nós. Ele nos ensina sobre si mesmo no vale. Ele faz o teórico se tornar funcional. Ele usa isso para nos dar um propósito na vida e usa isso para nos ensinar o poder dos sofrimentos e a simpatia e a salvação de Jesus Cristo. Ele concede a beleza em meio às cinzas. Ele pega sacolas plásticas e transforma elas não simplesmente em camas para crianças, para órfãos e os sem-tetos, mas em belas graças e dons cristãos em seu povo. Ele faz todas as coisas cooperarem juntas para o bem. Estamos sofrendo em abundância. Aí está a sua graça. Muito, muito, muito mais abundante. Obrigado.